A paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos, e eu estou passando aqui para meditar um pouco mais sobre essa história maravilhosa que é a história de Esther, do livro de Esther, né? Eu estava aqui agora pensando como Amã era um homem prepotente, arrogante, um homem que gostava de ser bajulado, um homem que tinha a geração de Amã é uma geração de pessoas intolerantes, porque Amã diz para o rei que nas províncias, entre o povo das províncias, tinha um povo que tinha leis diferentes, que não convém o rei a tolerar esse tipo de gente. Então a mãe estava dizendo para o rei que ele não a tolerava, o povo de Deus, o povo que pensava diferente do que ele pensava. Então Amã, movido de ódio, de raiva, porque os interesses dele não estavam em prática, né? Um homem de Deus não estava se encurvando diante dele com essa prática de idolatria. Então Amã se pôs a lutar para exterminar o povo. Por quê? Porque o interesse dele não estava sendo feito. Um homem deixou de fazer o que ele achava que era certo, então ele se pôs a lutar para exterminar. Amã disse para o rei que não era para o rei a tolerar. Então a geração de Amã é uma geração de pessoas intolerantes, de pessoas arrogantes, de pessoas que são idólatras, de pessoas que são má, né? Então a mãe intentou o mal contra o povo de Deus e ele lutou para que os interesses pessoais dele fossem executados. A mãe envolveu várias pessoas nesse projeto diabólico, satânico. A mãe ensinou para os filhos dele a matar, a odiar, a perseguir. E ele fez ali um decreto para exterminar. Amã, ele gostava de ser bajulado, ele gostava de ser visto, ele gostava de apresentar as riquezas, as grandezas que o rei dava para ele, as riquezas, apresentar tudo isso. Ele queria ser visto, queria que as pessoas vissem o poder que ele tinha. Portanto que quando o rei disse que queria honrar alguém, ele não pensou que podia ser outra pessoa, só pensou que fosse ele. Era ele. Não imaginou que fosse outra pessoa. Então Amã buscou os seus interesses. E Amã colocou ali exército, escreveu carta para que todas as províncias exterminassem, né, o povo de Deus. Então que se levantasse ali o exército em todas as províncias para matar. Então Amã estava ensinando uma geração de idólatra, uma geração de pessoas serem idólatras, porque quando uma pessoa entra numa briga com o seu próximo, com o irmão, por causa de um interesse de outra pessoa diante de Deus, isso é idolatria. Isso é abominável. Deus não agrada desse tipo de coisa. Diferente de Esther, porque Esther entregou a própria vida dela por causa do povo. Ela caminhou até a presença do rei, sabendo que poderia não voltar, sabendo que poderia ser morta, sabendo que uma sentença era certa de morte, certo se o rei levantasse o cetro. Então a rainha, ela foi uma mulher de coragem, ela lutou pelo povo de Deus, pela própria vida dela. E um decreto foi feito depois que ela denunciou o homem mau, para que o povo judeu se defendesse das pessoas. Então é isso que eu quero dizer para você. Amã envolveu muita gente naquela batalha, naquela guerra. Ele não estava importando se os soldados iriam se machucar, se ferir, morrer. Ele não estava nem aí. Para ele o que importava era que a vontade dele fosse feita. Amã transgrediu o mandamento do Senhor. Amã não estava nem aí para os decretos do Senhor. A Bíblia diz: não matarás. Ele fez um decreto para matar. A Bíblia diz: quem mata, rouba e destrói é o diabo. Ele estava ali para fazer
o desejo de Satanás, matar. Uma das coisas que Satanás ia fazer, uma das obras de Satanás. A mãe estava ali como um instrumento de Satanás. Eu estava pensando, aqui agora, era vidas, muitas vidas que ele estava disposto a matar. Aquele decreto dele ia chegando e as pessoas tiveram pelas praças chorando, se vestiram de roupa de pano de saco, se cobriram de cinza como sinal de humilhação. Foi dias de lutos, antes mesmo do dia chegar, eles já estavam vivendo o dia de luto. Que agonia, que aflição que aquele povo ficou quando soube do decreto. Amã foi um homem mau. Amã foi morto porque foi revelado ao rei sobre a maldade do coração dele. Então é isso que eu quero dizer para vocês, meus irmãos. Cuidado, aqueles que são ensinados a fazer coisas que vai contra a palavra de Deus, são pessoas que já perderam o temor de Deus, porque o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. Então, quando um cristão teme a Deus, ele sabe discernir o mal. O Espírito Santo orienta ele, ensina para ele o que é certo e o que é errado. Mas aqueles que estão ensinados a fazer o mal, o temor do Senhor, a presença do Senhor já saiu da vida deles há muito tempo. Meus irmãos, medita nessa história. Grandes coisas essa história tem a nos ensinar. Eu tenho aprendido muito com essa história. Que Deus abençoe vocês. Até o próximo vídeo.